Você já teve a sensação de viver um amor inteiro dentro da sua cabeça? Aquele tipo de história em que nada foi dito com todas as letras, mas tudo parecia ter um significado. Os olhares, as conversas, as pausas, tudo parecia indicar que havia algo ali. Mas no fim, nada realmente aconteceu. O silêncio do outro falou mais alto do que todos os sinais que você achou que estava recebendo. E você ficou com uma mistura de confusão, vergonha e dor, se perguntando: como eu pude acreditar tanto em algo que só existia na minha imaginação? Se você já viveu isso, respira. Você não está sozinha. Esse é um dos fenômenos emocionais mais comuns e mais silenciosos do nosso tempo. A gente chama de ilusão amorosa, mas na verdade é um mecanismo inconsciente muito mais profundo do que parece. E é sobre isso que vamos conversar hoje. O amor que só existia na sua cabeça. Se você assistiu ao vídeo Ilusão da Atração, que eu vou deixar nos cards, vai entender melhor o ponto de partida desta conversa. Lá falamos sobre como a mente se atrai por aquilo que reconhece em si mesma, mesmo que não perceba. Hoje vamos além. Vamos entender por que o inconsciente não apenas se atrai, mas cria histórias completas, com começo, meio e fim, mesmo quando a outra pessoa nunca prometeu nada. E a pergunta que guia esse vídeo é simples, mas poderosa. Por que acreditamos tanto em algo que nunca existiu de verdade? A resposta envolve muito mais do que carência ou ingenuidade. Tem a ver com memórias emocionais, necessidade de validação e um vazio afetivo que pede para ser ouvido. A mente não cria ilusões à toa. Ela cria para sobreviver, para suportar o que a realidade não oferece. Mas o que começa como proteção, logo se transforma em prisão. E é aí que o sofrimento nasce, quando você se apaixona não pela pessoa, mas pela história que construiu sobre ela. Neste vídeo, eu quero te ajudar a enxergar como esse ciclo se forma, e mais importante, como ele termina. Porque entender por que você acreditou é o primeiro passo para acreditar em você mesma de verdade. A mente humana não tolera lacunas. Diante de situações ambíguas, ela preenche o que falta com suposições que parecem lógicas porque aliviam a ansiedade. No campo afetivo, isso significa que pequenos sinais, um olhar prolongado, uma mensagem gentil, um sorriso em dia específico, podem virar provas internas de um sentimento que talvez não exista. Na psicanálise, chamamos isso de projeção. Conteúdos seus, muitas vezes inconscientes, são colocados no outro. Não é fingimento nem mentira, é automatismo psíquico. Você projeta no outro a parte de si que deseja viver: segurança, atenção, aceitação, romance, pertencimento. A partir daí, seu cérebro começa a filtrar a realidade. Aquilo que confirma a história recebe foco. O que desconfirma é reinterpretado como timidez, medo de se envolver, fases. Você passa a organizar os fatos de modo a preservar a narrativa que mantém sua esperança ativa. É assim que nascem amores que moram mais no mundo interno do que no externo. Há um motivo. A fantasia é reguladora de ansiedade. Sustentar a possibilidade de um amor reduz o desconforto de encarar a solidão, o não dito, o não correspondido. A fantasia também protege a autoestima porque, enquanto há sinais, você não precisa lidar com a rejeição explícita. O problema é que essa proteção cobra caro. Quanto mais a fantasia cresce, maior será o tombo quando o real se impõe. Entender a projeção não é demonizar a imaginação. Ela é parte da vida emocional saudável. Mas reconhecer seus limites. Projeção é ponto de partida, não destino. Serve para revelar desejos e faltas, não para substituir a realidade. O treino aqui é notar quando você está interpretando em vez de observando. Pergunte-se: o que foi de fato dito? O que foi combinado? O que existe além da minha leitura? Essa distinção simples começa a enfraquecer a história automática que o cérebro constrói e devolve a você o poder de decidir com base no real. No centro de muitos amores imaginários existe uma necessidade profunda: ser escolhido. Crianças aprendem de formas sutis que amor se confunde com aprovação e prioridade. Quando crescemos com experiências de atenção intermitente, validação condicionada ou vínculos inseguros, o sistema emocional pode ficar viciado em perseguir pistas de aceitação. Na vida adulta, isso aparece como um radar hipersensível. Qualquer migalha de interesse vira banquete, qualquer gentileza vira sinal, qualquer silêncio vira enigma. O desejo de ser escolhido aciona um mecanismo de compensação.
Em vez de encarar a possibilidade de não ser prioridade para alguém, a mente prefere supor que você é especial, de um jeito secreto, que o outro sente, mas tem medo, quer, mas não sabe dizer, ama, mas ainda vai demonstrar. A suposição aqui é um analgésico emocional. Ela evita a dor imediata da frustração e mantém vivo o sonho de finalmente ser visto. Esse padrão tem uma característica importante. Ele é autossustentável. Quanto mais você investe na ideia, mais difícil fica recuar. Você começa a reorganizar sua rotina, seus pensamentos e até sua identidade em torno dessa esperança, e isso cria uma sensação de compromisso unilateral. O custo é alto. Tempo, energia, desgaste, perda de oportunidades reais. A psicanálise ajuda mostrando que o desejo de ser escolhido não é defeito, é um pedido de reparação. Seu emocional busca no presente o desfecho que faltou no passado. Só que o inconsciente não tem calendário. Enquanto não houver uma elaboração consciente, ele tende a buscar repetição em vez de cura, gravitando justamente em direção a pessoas que não escolhem, pois é ali que a ferida reaparece. A pergunta-chave não é por que ela não me escolhe, mas por que eu continuo tentando ser escolhido por quem não escolhe? Quando você desloca o foco, sai da tentativa de controlar o outro e entra no trabalho que liberta. Reconstruir a própria sensação de ser valiosa sem depender da validação externa. Para Jung, aquilo que nos fascina ou irrita intensamente no outro costuma ser material projetado do nosso inconsciente. Em amores imaginários, o outro funciona como espelho de algo que você quer integrar em si. Talvez represente liberdade, firmeza, afeto, reconhecimento, aventura, espiritualidade. A força da atração, muitas vezes, está menos na pessoa e mais no símbolo que ela encarna para você. Quando esse espelho aparece, é comum sentir conexão instantânea, déjà vu, sensação de destino. Isso não invalida a experiência, apenas nos lembra que uma parte importante dela é interna. Se você concede ao espelho o poder de te salvar, fica refém. Quando ele se afasta, parece que você perdeu uma parte de si. Na prática, perdeu o acesso ao símbolo que estava usando para se sentir inteira. O passo de maturidade afetiva proposto por Jung é o movimento de recolher a projeção. Em linguagem simples, reconhecer que aquilo que você viu de tão precioso no outro é também potencial seu pedindo para ser assumido. Em vez de perseguir o espelho, você começa a incorporar o conteúdo refletido. Se a pessoa simbolizava coragem, quais ações concretas de coragem você pode praticar? Se simbolizava carinho, como você pode cuidar de si e dos seus vínculos de modo consistente? Se simbolizava reconhecimento, como você pode se validar por resultados reais, e não por promessas? Recolher projeções não significa desistir de amar nem negar a química. Significa reposicionar o poder. O outro deixa de ser a fonte única e vira um gatilho de consciência. Com isso, você reduz a dependência da fantasia, enxerga com mais nitidez limites e disponibilidade real da pessoa e consegue decidir sem se trair. A relação que sobrevive a esse processo se torna mais genuína, e a que não sobrevive teria sido mantida por idealização. Em ambos os casos, você sai mais inteira. Existe um vazio que não é defeito, é espaço. Lugar onde cabem novas experiências, novas identidades, novos vínculos. O problema começa quando esse vazio vira desespero e ganha o nome de amor. A mente, desconfortável com a sensação de incompletude, tenta preencher o buraco com uma história que ofereça sentido, calor e futuro. É nesse ponto que amores inexistentes ganham vida. Você passa a sentir muito por alguém com quem, objetivamente, pouco aconteceu. O sentimento é real, porque é seu, mas o objeto escolhido é um suporte para o processo. Chamar isso de auto-engano é simplificar demais. O que existe é uma estratégia psíquica de proteção. Enquanto a fantasia está ativa, você não precisa confrontar a pergunta difícil: o que falta em mim? O risco é que o vazio, quando mascarado, não se preenche. Ele se mantém. Você pode ficar meses, às vezes anos, alimentando uma esperança que, na prática, te afasta de experiências concretas de afeto e presença. O antídoto não é matar o vazio, e sim nomeá-lo. Quais são as necessidades que você está terceirizando para essa história? Reconhecimento? Companhia? Desejo? Propósito? Segurança? A partir dessa clareza,
vêm os movimentos possíveis. Trabalhar autoestima de forma comportamental, e não só conceitual, construir rede de suporte, investir em interesses que gerem vitalidade e pertencimento, abrir-se a vínculos disponíveis. Há também um componente espiritual útil, ver o vazio como chamado. Ele aponta para áreas da vida que pedem crescimento. Em vez de tratar o vazio como vilão, trate-o como guia. Ele não some do dia para a noite, mas muda de função. De buraco que dói, vira espaço fértil que você preenche com escolhas. O amor que só existia na sua cabeça perde força quando a vida fora da cabeça começa, de fato, a ficar interessante e nutridora. Toda vez que você acredita ter aprendido a lição, mas acaba se vendo em uma situação parecida, amando alguém que não corresponde, criando expectativa a partir de gestos mínimos, sentindo que dessa vez vai ser diferente, é o seu inconsciente tentando corrigir o passado por repetição. É como se uma parte interna dissesse: se eu conseguir que agora funcione, eu provo para mim mesma que nunca fui rejeitada. Essa é a essência da compulsão à repetição, conceito trazido por Freud. O inconsciente repete o que é doloroso, não porque gosta de sofrer, mas porque acredita que pode reescrever o desfecho. É um mecanismo de reparação inconsciente. A mente cria situações semelhantes na esperança de conseguir, finalmente, o controle que faltou lá atrás. O problema é que, enquanto o padrão não é reconhecido, a repetição acontece sem consciência, e o resultado é o mesmo: frustração, autoquestionamento e mais ferida. Você talvez se pergunte: por que sempre atraio o mesmo tipo de pessoa? A resposta é que, na verdade, você não atrai. Você reconhece. O inconsciente identifica em segundos características familiares: o jeito distante, o charme misturado à indiferença, a leveza que depois vira ausência. Esses traços lembram o ambiente emocional onde suas primeiras feridas surgiram. E o cérebro, associando familiaridade à segurança, confunde conhecido com amor. Por isso, relacionamentos diferentes parecem, no fundo, ter o mesmo roteiro: começo intenso, expectativa, silêncio, decepção. A saída desse ciclo começa pela consciência. Não adianta prometer: nunca mais vou me iludir, porque o inconsciente não entende negação. Ele entende reconhecimento e substituição. Você precisa identificar o gatilho. Quando alguém me ignora, eu insisto. Nomear o sentimento, sinto que preciso provar meu valor, e responder de forma diferente. Eu reconheço o padrão e não alimento o jogo. A repetição perde força quando você muda a resposta emocional, não quando finge que o padrão sumiu. Outro ponto essencial é perceber que o inconsciente trabalha por simbolismo. A pessoa por quem você se ilude hoje não é, necessariamente, o problema. Ela é o símbolo do mesmo vazio que você tenta resolver desde cedo. E enquanto o foco for provar que o outro deveria te escolher, o eixo continua fora de você. O exercício de retorno é: o que eu espero que o outro me dê que eu ainda não me dou? Essa pergunta é simples, mas pode mudar tudo. Porque quando você começa a se dar o que espera, presença, respeito, atenção, amor, cuidado, o inconsciente entende que a necessidade foi suprida. E aí, pela primeira vez, ele não precisa mais criar uma nova ilusão para resolver a antiga. A mente repete histórias até perceber que não precisa mais se salvar através de ninguém. A cura acontece quando você olha para a ferida com consciência e diz: agora eu cuido de mim. A repetição então se transforma em escolha. E o amor que antes existia só na sua cabeça ganha espaço para existir na realidade. É comum sentir vergonha quando percebemos que criamos uma história sozinhos, mas culpar-se paralisa e não educa. A ilusão aqui pode ser entendida como linguagem da alma, um modo imperfeito, porém legítimo, de informar que algo precisa de atenção. Se você se iludiu, não é porque é ingênua por natureza, e sim porque seu sistema emocional escolheu um caminho rápido para aliviar dor e dar esperança. Isso não torna a ilusão desejável, torna-a compreensível. Reinterpretar a ilusão dessa forma abre espaço para responsabilidade sem autoviolência. Em vez de "eu fui burra", vira "eu estava tentando me proteger". Em vez de "eu inventei tudo", vira "eu interpretei a partir de carências reais". A partir daí, você pode fazer o movimento que transforma: aprender com o padrão. O que exatamente te fisgou? Quais sinais mínimos viraram certezas internas? Quais crenças estavam ativas? Se eu for compreensiva, ele muda. Se eu esperar, ela vai perceber. O que você ganhou mantendo a fantasia acesa? Evitar a dor da rejeição imediata?
Sentir-se viva? Sustentar esperança? O que perdeu? Tempo, paz, oportunidades. Esse inventário emocional, feito com honestidade e gentileza, é mais eficaz que qualquer bronca interna. Também vale observar o contexto. Momentos de transição, estresse, solidão e baixa autoestima tendem a aumentar a suscetibilidade à ilusão. Cuidar da base, sono, alimentação, rotina, projetos, amizades, não é autoajuda superficial. É higiene emocional que reduz a chance de se agarrar ao primeiro brilho afetivo. Por fim, reconhecer que a ilusão é mensagem não significa transformá-la em estilo de vida. O compromisso é usar a informação para recalibrar o olhar, fortalecer limites, treinar conversas claras e, principalmente, experimentar vínculos onde a realidade não precisa de tradução fantasiosa. A alma continua falando, mas agora você responde com ações que a protegem. Chega um momento em que a história não se sustenta, ou porque o outro finalmente diz que não, ou porque a sua própria lucidez fica grande demais para caber nas entrelinhas. Esse instante dói, mas pode ser o começo do seu alinhamento. Desilusão não é o fim do amor, é o fim da ilusão. E muitas vezes, ela devolve a você um recurso que ficou preso: tempo, atenção, energia. Para transformar desilusão em despertar, 3 movimentos ajudam. Primeiro, recolher projeções. Faça o exercício concreto de listar o que você via no outro e perguntar: onde isso vive em mim? Como posso cultivar isso sem depender dele e dela? Segundo, restituir realidade. Escreva fatos objetivos que desmontam a narrativa. Não houve convite, não houve planejamento. Mensagens eram esporádicas. Não havia compromisso. Ler a realidade no papel é um choque de organização psíquica. Terceiro, ritualizar o fechamento. Nosso cérebro gosta de marcadores simbólicos. Escreva uma carta que não será enviada. Apague conversas. Mude rotinas que alimentavam a espera. Converse com alguém confiável. O despertar também inclui aprender a gostar de quem gosta de você. Parece óbvio, mas seu sistema pode estar condicionado a confundir turbulência com intensidade. Reeducar o corpo a reconhecer tranquilidade como sinal de segurança leva tempo. E tudo bem. A desilusão, vista de perto, é um realinhamento com a vida. Ela te obriga a atualizar o mapa. Onde estou? O que desejo? O que aceito? O que não negocio? Quem de fato está aqui? Do outro lado do luto vem a leveza de não carregar mais uma história sozinha. E com espaço livre, novas experiências podem acontecer, com menos ruído, mais presença e um senso maior de autoria sobre sua vida afetiva. Amor real dá trabalho bom. Conversa clara, presença, consistência, responsabilidade afetiva. Ele não precisa de decifrador porque se comunica por comportamentos estáveis. Para chegar lá, vale transformar todo este vídeo em ações. Primeiro, treine a distinção entre fato e interpretação. Em qualquer interação que mexa com você, pergunte: o que foi dito? O que foi combinado? O que estou supondo? Escreva se puder. Segundo, faça perguntas objetivas. Se algo parece caminhar para vínculo, pergunte com respeito: o que você quer? Como você vê isso? Há espaço para construirmos algo? Respostas nebulosas são, em si, respostas. Terceiro, cuide do terreno. Autoestima se constrói com evidências. Cumprir promessas a si mesma, desenvolver habilidades, cuidar do corpo, honrar seus horários. Quanto melhor está sua base, menos você tolera migalhas. Quarto, mapa de gatilhos. Identifique contextos em que você fica mais suscetível a idealizar. Noite, solidão, períodos de estresse. Nesses momentos, reduza a exposição a estímulos ambíguos e aumente contato com pessoas e atividades que te ancoram. Quinto, critérios de escolha. Defina por escrito o que é não negociável em um relacionamento. Reciprocidade, planejamento, presença, respeito. Use o papel como guarda-corpo, quando a química quiser te puxar para a fantasia. Sexto, recolha o que é seu. Tudo o que você admirou no outro pode ser projeto pessoal. Coragem, carinho, criatividade, espiritualidade. Transforme encanto em prática. Sétimo, permita-se a tranquilidade. Aprenda a diferenciar intensidade que desgasta de intensidade que nutre. Faz também a paixão quando você se sente segura. Por fim, honre a sua história.
Se você já viveu amores dentro da cabeça, não se condene. Você estava tentando se proteger e se encontrar. Agora, com mais consciência, pode escolher vínculos em que o amor existe dentro e fora, no sentimento e no gesto, na palavra e na agenda, no desejo e no compromisso. É aí que o Divã da Mente quer te ver, inteira, lúcida e disponível para o que é real.